Hello English students! Welcome to my channel, The Triglot. Esse vídeo que vocês vão assistir agora faz parte de uma coletânea de vídeos sobre a gramática inglesa que eu gravei lá em 2020, no comecinho da pandemia, justamente para poder ajudar os meus alunos com a gramática, com pontos capciosos, complexos da gramática inglesa. Então, por favor, não reparem, porque o áudio e a imagem vão estar um pouco capenga, mas a explicação, ó, muito boa. Eu espero poder ajudar vocês agora, tanto quanto eu ajudei os meus alunos lá em 2020. Vamos lá? O vídeo vai começar. Hello, my dear pupils! Bom, se vocês estão aqui, provavelmente é porque vocês já assistiram o vídeo de Prepositions of Place, preposições de lugar. Espero que sim. Lá naquele vídeo eu explico para vocês que existe uma ordem que não é exatamente uma ordem correta para se aprender as preposições, mas é a ordem que eu acredito que ajuda vocês a entenderem melhor o uso das prepositions, right? Então, primeiro assistir as preposições de lugar, depois vocês vêm aqui para as preposições de transport. Let's go! Bem, não tem complexidade aqui nas preposições de transporte. Não tem. Por que não tem? É muito simples. A gente vai dividir elas. Aqui nas preposições, primeiramente, né? Nas preposições de transporte, a gente está trabalhando somente com in e com on. Então, não tem at, tá? Então, somente essas duas. E a gente vai dividir elas em duas ocasiões. Para veículos privados, private, ok? E para veículos públicos, public. Então, é o seguinte. Para veículos privados, e aí quando eu falo privado, quando eu digo privado, são veículos que carregam menos de 8 pessoas, por exemplo. Carregam, sei lá, até 6 pessoas. Or 6 people. Então, até 6 pessoas. Vamos classificar aqui um veículo privado. Então, para veículos privados que carregam até 6 pessoas, a gente vai utilizar sempre o in. Right? Sempre o in. Para veículos públicos, ou seja, para mais de 6 pessoas, né? For like 8 people, for 7 or 8 people, a gente vai utilizar on. Então, todo veículo que for público, a gente vai utilizar on. Todo veículo que for privado, a gente vai utilizar in. Na prática, como que isso vai funcionar? How is this going to work? Simples. Aqui, ó. In a car. Eu estou no carro. I'm in a car. Estou no carro seria I'm in the car, né? Porque I'm in a car, estou em um carro. Então, I'm in the car, estou no carro, dentro do carro, no interior do carro. Ou I'm in the helicopter. I'm in the boat. I'm in the taxi. Todos esses veículos aqui são veículos privados. Esse barco aqui, no caso, a gente está falando de um barco pequeno, ok? It's a small boat. Então, um barco que consegue carregar ali, no máximo, essas 6 pessoas, por exemplo. Right? Do outro lado aqui, a gente tem o on. O on a gente vai utilizar para falar de veículos públicos. Por exemplo, on a train, on a plane, então em um trem, on a plane em um avião, on a ship em um navio, on a bus em um ônibus. Então, se alguém te liga, te pergunta, where are you? Onde está você? I'm on the bus. Eu estou no ônibus. Eu não posso falar I'm in the bus, right? Aí, quando a gente aprende as prepositions of place, as preposições de lugar, o que eu ensinei para vocês lá é que o in a gente sempre vai utilizar para falar sobre a ideia de interior. Então, quando a gente está literalmente dentro de algum local. A única exceção vai ser essa daqui. Porque quando a gente está em um trem, um avião, em um navio, em um ônibus, a gente está no interior desses lugares, né? Desses lugares móveis, mas que são lugares. Porém, a gente não vai utilizar in por conta dessa regrinha. Quando for veículo público, eu sempre vou utilizar on. E quando for veículo privado, eu vou utilizar in. Privado no sentido de carregar poucas pessoas, tá? Então, I am on the bus, I am on the plane, I am on the ship. E bom, para tentar fazer com que vocês entendam esse on, né? Por que eu tenho que utilizar on para esses veículos públicos? Qual que é a lógica por trás disso?
muita gente vai dizer, né, que preposição não tem muita lógica. E realmente, tem muita coisa que não tem lógica. Mas a gente pode tentar buscar uma lógica. A gente pode tentar encontrar a origem. Por que eles estão utilizando on para falar de veículos públicos e não in? A razão, gente, essa é a seguinte. It's the following. Quando a gente fala de veículos públicos, a gente está falando de vessels. O que é vessels? Vessels é embarcações. Então, a gente está falando de embarcações. E sempre que a gente fala de embarcações em inglês, não importa que tipo de embarcação. Se é um navio, se é um avião, se é um trem, enfim, uma embarcação carrega muita gente. Sempre que a gente fala de embarcação, a gente vai utilizar o on. Isso vem muito da ideia de que o navio, por exemplo, quando ele está no mar, quando a gente fala o navio está no mar, né? The ship. The ship is on the sea. O navio está no mar. O navio está no mar. A gente não pode falar the ship is in the sea. The ship is on the sea, porque ele está sobre o mar. Então, a ideia de embarcação, ela vem dos navios, ela vem das caravelas, enfim. Aí depois a gente passa ali pelo trem, a gente passa para o ônibus, a gente passa para o avião. Mas a ideia de embarcação, ela vem desses navios, dessas embarcações marítimas. E o que acontece é que as embarcações marítimas, quando a gente vai falar sobre elas em relação ao mar, em relação a, sei lá, aonde elas estão, a gente sempre fala on, porque elas estão sendo sustentadas pela água, né? Elas não estão dentro do mar, elas não são submarinos, elas estão em cima, né? Se fosse um submarino, aí tudo bem, o submarino está realmente in the sea, mas uma embarcação não. O navio, the ship is on the sea, ele está sobre o mar. Então, a ideia do on para usar em embarcações, né? Ou seja, em veículos públicos, vem daqui. Sempre que a gente vai falar de embarcações, a gente precisa usar o on. Essa é uma lógica que eu tento transmitir para os meus alunos. Acredito que seja mais fácil para vocês se lembrarem quando usar in e quando usar on, quando a gente fala de meios de transporte. Mas não é complexo. É só você pensar. Se o veículo é privado, ou seja, carrega poucas pessoas, você vai utilizar o in. Mas se o veículo é grande, carrega muita gente ao mesmo tempo, você vai utilizar on. Right? No secrets, sem segredo. That's it, terminamos aqui. E agora a recomendação é assistam o vídeo sobre preposições de tempo, prepositions of time. Agora sim é uma boa hora para assistir um vídeo sobre as preposições de tempo. Bye bye, até a próxima.